Olá, eu sou Suzana Starling e hoje venho conversar com vocês a respeito da obra de Érico Veríssimo, Olhai os Lírios do Campo. Esse livro foi publicado em 1938, então esta minha edição é de 1981. Eu comentei até com vocês em outras ocasiões que eu tenho bastante edições assim, né, que eu vou compilando desses sebos. Bom, Érico Veríssimo é nascido no Rio Grande do Sul, em Cruz Alta, em 1905. Ele teve 70 anos de vida e assim uma vida com muita produção literária, né? Ele se destacou na ocasião em que lançou esse livro. Ele já tinha outras publicações, lançou anteriormente o primeiro livro, Fantoches, então ele já tinha um reconhecimento. Porém, foi esta obra que fez com que ele tivesse um alcance muito maior, né? Onde ele foi uma obra de muita relevância. A gente vai ter aqui a história de Eugênio, que vive com seu pai e sua mãe, Ângelo e Dona Alzira, e o irmão Ernesto. Eles são uma família bastante pobre, que vivem com parcos proventos, e o Eugênio desde cedo se sente muito humilhado pela situação na qual eles vivem, de muita pobreza, de muita escassez, roupas assim remendadas. E os pais são pessoas bastante dignas, trabalham. A Dona Alzira lava roupas para fora para custear os estudos dos filhos. Mas o Eugênio, ele sempre observa aquela situação de pobreza e ele não gosta nem um pouco daquilo. Ele se incomoda bastante, se sente envergonhado pela situação dele e da família. Ele se compara com outros amigos assim da escola que tem uma situação melhor, então ele tem essa constante sensação de humilhação, mesmo quando não é, mas ele está sempre se sentindo assim. Isso é um motivo de inquietação desde cedo, sabe? Então, mais tarde, ele acaba estudando medicina, como ele mesmo diz, custeado pelos trabalhos da mãe como lavadeira de roupas, até daquela escola onde ele fica. E acontece uma situação ali onde ele já, nessa escola de medicina, ele finalmente consegue se aproximar de uma pessoa muito assim, muito conhecida, o cara vivia falando de Platão. Então tá ele e essa pessoa e um outro amigo, os três vêm andando pelas ruas e passa o seu Ângelo, o pai do Eugênio. E o Eugênio ficou muito incomodado com aquilo e não sabia como reagir diante do pai, aquele pai todo pobrezinho. O Eugênio se incomoda muito com o olhar do pai dele, o olhar servil, sabe? E quando o seu Ângelo vê esses três caminhando, vê o próprio filho, ele abre um sorriso, assim, fica feliz. O Eugênio, sem saber como se desviar dessa situação, ele acaba virando o rosto e fazendo de conta que não viu o pai. É uma situação bastante triste, assim, constrangedora, né? E o pai segue o caminho, né? Já entendeu, o homem maduro, né? Já entendeu o que estava acontecendo ali. E à noite, no momento do jantar, ele sabe que ele vai ter que enfrentar aquele olhar do pai, ele vai morrer de pena do pai, né? Porque, claro, ele se arrepende de ter feito isso, ao mesmo tempo ele não vê uma outra saída para aquela situação. Ele não queria que os amigos vissem aquele pai pobrezinho, né? À noite, o seu Ângelo é uma pessoa muito digna, nem tocou no assunto, assim, ele olhou com bastante amor para o filho, como assim, tá tudo bem, filho, né? E ele não teve coragem de pedir perdão para o pai nesse momento. Mas aquilo muitas vezes na vida, lá na sua maturidade mais adiante, ele muitas vezes lembrou desse dia, do que ele fez para esse pai. Então, assim, ele se esforçou bastante pelos estudos, Eugênio, se esforçou bastante para o seu desenvolvimento, ele não queria aquela situação, que continuasse na sua vida aquela situação de pobreza. Mas, na contrapartida, o seu irmão Ernesto, desde mocinho, já começou com o vício do álcool. Então, ele começou a dar show na rua, assim, fazer uns escândalos, de vez em quando até no jornal saiu alguma baderna que ele tinha feito. E numa dessas, o Eugênio chama a atenção duramente desse irmão, né?
do tipo assim, pô, a nossa família já vive numa humilhação, né? Você quer envergonhar mais ainda a nossa família. Então foi bem, pegou pesado com o irmão e depois decidiu, o irmão saiu de casa e nunca mais. Durante a história toda a gente não vai ouvir falar mais desse irmão, né? E num dado momento, já formado, no dia, inclusive no dia da formatura de medicina, o Eugênio ele bate o olho na única formanda em medicina, que é a Olívia. Ele bateu o olho e viu como se fosse a primeira vez. Ela chamou a atenção dele, assim, estava toda arrumada, com um buquê de flores. E ele se aproximou dela, porque ele estava lá de canto, meio sozinhão, ele sempre nessa vibe, né, muito sozinho. Aí ele se aproximou dela e começaram a conversar assim. Eles já estudavam há alguns anos juntos, mas só naquele momento é como se nascesse uma amizade ali. E mais do que uma amizade, aquilo foi se aprofundando, né? E eles foram se envolvendo de um modo romântico, né? Não romântico, sexualmente se envolveram e é como se fosse uma amizade mais profunda, assim. Mas eles nunca falaram em amor, né? E ela começou a falar para ele sobre coisas que até então Eugênio nunca tinha reparado, porque esse Eugênio é uma figurinha insuportável, na verdade. Ele é assim, muito materialista, ele só foca no dinheiro, ele foca nas coisas boas da vida, boas materialmente falando, e ele esquece de olhar para as estrelas, para a beleza de uma flor, para a alegria de se ter saúde, de se ter uma família, de se ter um alimento na mesa, né? E ela começava a falar de pequenas coisas simples, mas grandiosas. Ele mesmo rebatendo essas colocações dela, tipo assim, torcendo o nariz, mas aquilo foi entrando na mente dele de modo bastante sutil, que só mais tarde ele percebeu o quanto que aquilo foi internalizando na sua pessoa. O Eugênio sempre com foco de alcançar uma posição muito melhor na vida, ele não olhava muito a que preço isso chegaria, né? Então ele acabou num momento se envolvendo com uma outra pessoa. A Olívia precisou se afastar da cidade por uns 3 meses a trabalho, e nesses 3 meses Eugênio sempre se correspondeu com ela. Ele mandava cartas, mas nunca recebia cartas dela. E durante esse período de 3 meses, Eugênio acaba conhecendo uma ricaça, filha única. E essa moça, cheia do dinheiro, começa a dar muito em cima dele. Ela foi assim, caiu de paraquedas e insistiu de um modo a entrar na vida dele. E ele escancarou as portas, né? Era tudo que ele queria subir na vida. Só que ele tinha a Olívia como que alguém assim, a que ele devesse, né? É como se ele devesse algo à Olívia, embora eles nunca tivessem falado de amor, nunca foi dito, nós namoramos, não. Mas ele se sentia de algum modo preso à Olívia. Então ele escreveu o que estava acontecendo, que praticamente foi pedido em casamento, enfim, mandou para ela, também não teve resposta. Enfim, acabou casando com essa moça. E esse casamento, claro, não durou muito, né? 3 anos, e a Olívia acaba retornando para esta cidade. A Olívia e o Eugênio passam a se ver assim por 2 semanas, né? Mas sem envolvimento algum, somente aquela amizade, né? E ele já estava muito triste com seu casamento nesse momento, ele já viu que era uma loucura, ele tinha tudo que se podia imaginar no quesito assim, conforto material, ele tinha uma excelente condição financeira. Mas aquilo não satisfazia, ele sentia falta das conversas que ele tinha com a Olívia. O tempo inteiro ele sentiu a ausência da Olívia. E, enfim, nessas 2 semanas após o retorno de Olívia, que eles voltaram a se conversar, ele ficou sabendo que tinha uma filha com ela. A Olívia tinha escondido isso. E foi uma coisa absurdamente enriquecedora para a vida dele, essa filha, né? E acaba acontecendo o inesperado na história deles. Ele, essa encruzilhada aí que se dá, né, entre a mulher de Eugênio, Olívia, e o próprio Eugênio, acaba tendo assim
um desfecho bastante inesperado. E o que é bacana de ver aí é a transformação do ser humano Eugênio, aquele homem focado em bens materiais. De repente ele começa a perceber que as pequenas coisas da vida de fato tinham mais importância do que a fortuna que naquele momento ele tinha, né? Então houve uma transformação nele como ser humano. É bastante interessante, assim. A própria existência da filha é algo que faz dele também um ser humano muito melhor. Ele começa a pesar tudo que ele viveu, todo o engano que ele viveu, né? Quantas vezes ele se iludiu com essa questão de ter dinheiro e não deu valor para coisas que realmente tinham grande importância na vida dele. Bom, até aí, ok. Para se saber da história, eu vou parando aí porque é interessante que você tenha essas surpresas ao ler também. Mas o que eu gostaria de colocar a respeito de olhar aí os lírios do campo? Bom, eu já conheço outras obras de Érico Veríssimo e ele é um dos grandes escritores que eu conheço. Ele é incrivelmente bom no que faz. Era, né? Já é falecido. Mas o autor, obra, aquilo que eu já falei uma vez para vocês, são coisas imortais, né? Então, assim, ele tem uma escrita absurdamente linda, ele tem uma capacidade de escrita que você pensa de onde ele tira essas coisas. Porém, aqui nesse livro, eu não senti isso, sabe? Ainda tinha aquela coisa. É como se fosse um grande ser em construção, né? Ele não estava na sua totalidade. Para quem já leu O Tempo e o Vento, vai entender perfeitamente o que eu estou falando, porque o Tempo e o Vento é uma obra assim que te tira o fôlego, é inacreditável, né? Tanta coisa que esse homem põe, a forma como ele se manifesta na escrita é muito bonito. E aqui ainda eu sentia ele esse ser em construção, sabe? O escritor em construção. E mesmo que ele tenha uma pegada muito filosófica, eu achei um pouco assim, filosofia de botequim, sabe? Que vergonha de estar falando isso de Érico Veríssimo, que é alguém que eu tenho maior respeito, assim, é um grande autor que eu tenho grande admiração. Mas desta obra só, tá? Eu peço licença para falar isso, porque desta obra foi o que eu senti. Então, assim, se ela foi escrita em 1938, tem quase 100 anos isso, então é compreensível que muitas coisas que ele fala aqui naquela época foi algo, uau, né? Que novidade isso. Para gente hoje ler algumas coisas aqui, você vai sentir o que eu estou tentando me expressar aqui com relação à filosofia de Botequim, sabe? Já não tem aquela novidade e tal. Mas é incrível você perceber como era o Brasil de quase 100 anos atrás. Por exemplo, aqui ele vai mostrar como seria o tratamento de saúde para um brasileiro naquele momento. Simplesmente a gente não tinha o que hoje a gente conhece por SUS, né? Se alguém passar mal hoje, mesmo que eu sei que muita gente reclama, acho que quase que a totalidade dos brasileiros reclamam de atendimento SUS. Meu Deus, tem que levantar a mão para o céu e agradecer, porque se você passar mal, você pode recorrer ao Sistema Único de Saúde, você vai ter atendimento. Não importa, até se você for um estrangeiro, você vai ter atendimento. Nesse período aqui, se você passasse mal, prepara uma benzedeira, ou vai morrer, né? Porque não tinha essa coisa de, vai para um hospital, a menos que você tivesse dinheiro. Mas não era o caso, né? Então, a gente aqui tá falando muito de um núcleo bastante, essa situação de pessoas pobres. Então era um sistema muito diferente e você vai ficar chocado também com detalhes. O médico está atendendo o paciente no seu consultório, o próprio médico acendia um cigarro ali atendendo o seu paciente. Num ambiente fechado, sabe, num ambiente, na casa de saúde, num hospital, as janelas tudo fechado, sabe, assim, é uma coisa inimaginável, né? Então é bacana que você vai vendo assim a evolução das coisas, né? Como tudo foi se transformando bastante. Para quem acha que o brasileiro não sai do lugar, o Brasil não caminha, nossa,
Leia um pouco mais e você vai ver assim as diferenças do Brasil de antes e de agora. Então fica essa minha observação, né, a respeito da obra, de que mesmo muito bonita a história, bastante interessante, eu senti essa ausência do Érico Veríssimo mais maduro, mas é uma história que vai ficar com você como linhas de reflexão. Então é isso, gente. Esta é a resenha de hoje. Espero que tenham gostado e eu volto na próxima semana com uma nova resenha. Até lá, um grande beijo.